Quero saudar a todos com a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar falando aos vossos corações a respeito de que para se ganhar uma guerra é necessário conhecer bem o inimigo e conhecer as suas estratégias. Gostaria de estar falando com vocês a respeito do privilégio de interceder, de orar. Louvado seja Deus. Então, com esta caminhada que fazemos, com o passar do tempo, nós conhecemos pessoas ousadas, pessoas com autoridade no mundo espiritual através do nome do Senhor Jesus, pessoas grandemente usadas por Deus. E vemos que estas pessoas, com o passar do tempo, se distanciaram de Deus, deixaram de congregar, já não vão mais à igreja, desviando dos seus santos caminhos justos, que é o do Senhor Jesus Cristo. Então, se tornaram pessoas amargas, tristes, frustradas, não vão mais à igreja, voltar às velhas práticas do pecado, fumando, bebendo, prostituindo, dando-se à imoralidade. Então, começa a vir até nós perguntas, quando vemos as pessoas dominadas pelo pecado. Por que acontece isso? Porque cristãos abençoados antes, hoje, estão longe de Deus. Porque algumas pessoas cheias de autoridade perdem a unção. Porque algumas pessoas que antes impressionavam a gente, usados por Deus, e hoje já não estão mais na presença de Deus. Para nós não é fácil estas respostas, mas se nós nos direcionarmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar respostas satisfatórias para entender que quando travamos uma guerra, travamos uma luta, nós devemos conhecer a batalha, conhecer o campo de batalha, conhecer as estratégias do inimigo. E nós, espiritualmente, precisamos estar dentro da palavra de Deus para ter tal conhecimento, lendo, estando em oração, para então interceder. Então, a palavra que eu trago para vocês do primeiro confronto fica em Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 20, aonde a palavra de Deus diz assim: então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobretudo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vós, e sim porque os vossos nomes está escrito nos céus. Louvado seja Deus.
Os discípulos se alegraram ao ver que o inimigo, que os demônios temem o nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus relata que é preciso nós nos alegrarmos, estarmos felizes, não porque ele foi submetido, porque nós travamos uma batalha. E esta batalha, ela tem etapas. Por isso precisamos ficar atentos para não cair em ciladas. Porque vence-se uma aqui, e o inimigo de nossas almas, ele prepara, ele é estrategista. Ele vai adiante tentando fazer com que nós percamos a nossa visão ali na frente. Por isso é necessário orar, jejuar, estarmos em comunhão com Deus para ouvir a voz do Espírito Santo. E então, é para alegrar, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Sim, é preciso estar atento para conseguir chegar até o final desta batalha. Mas ela acontece por etapas. E assim, o Senhor nos ajuda nessa batalha espiritual. Satanás é um adversário que procura meios para nos destruir. Mas a Bíblia, ela descreve que ele vem como um leão rugindo ao redor, procurando nos tragar, mas ele não é o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, louvado seja Deus. Seria um grande equívoco pensar que um único confronto derrotaríamos o inimigo definitivamente, mas a nossa vitória sobre o poder das trevas não acontece quando dizemos a um espírito maligno: arreda-te em nome de Jesus. Este é apenas o começo, é a primeira etapa de uma longa caminhada que vai se estender. Então, nós devemos estar atentos, como o apóstolo Paulo, ele estava consciente de uma vida cristã, quando ele diz assim, que na luta diária contra as forças espirituais do mal, ele esteve ali à frente. Por isso, em uma carta a Timóteo, ele escreveu e disse a respeito de si mesmo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Como cristão, precisamos entender que o fato de envergonhar Satanás, humilhado, banido, pelo poder da oração no nome de Jesus, não significa que ele não vai voltar, que ele não vai se opor, que a nossa luta termina ali, não apenas num confronto, não. Ele vai armar a estratégia, ele certamente voltará usando outras armas para tentar nos destruir. Por isso nós precisamos estar atentos, por isso nós precisamos estar em oração. O Evangelho de Lucas diz, bem claro, lá na tentação no deserto, né, quando Jesus foi tentado, o texto, ele diz para nós assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Lucas 4:13. Nós não devemos pensar de maneira alguma que aquela fora a única vez que Satanás armou uma cilada contra o nosso Senhor. Ele deixou para uma ocasião oportuna. Sim, ele, o diabo voltaria a atacar. E de fato ele voltou.
tentou desviar Jesus de sua resolução de fato de ir até Jerusalém. E o inimigo, usando a vida de Judas, colocou ali dentro do coração de Judas, que intentou de trair o Senhor. E traiu o Senhor. Portanto, estejamos atentos para estar prontos para responder ao inimigo de nossas almas com jejum, com oração, com intercessão, na batalha espiritual, na batalha ao qual o Senhor Jesus Cristo nos requisitou, e nós, alistados neste exército, vamos adiante. Eu gostaria de orar agora. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu peço ao Senhor que ajude a este que está ouvindo. Abençoe, ajude na sua luta a vencer suas batalhas, para que o teu nome, Senhor Jesus Cristo, que é sobre todo nome, venha ser glorificado. Amém? Deus os abençoe por me ouvir. Fique na paz.